Então, pessoal, o que a gente vai ver nessa parte da aula são algumas noções gerais dos padrões de qualidade ambiental. Então, lembre-se que quando falarmos em qualidade ambiental, estamos nos referindo a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, que vem daquelas definições de meio ambiente propriamente dito, bem como do desenvolvimento sustentável que a gente também já estudou anteriormente. Em relação a padrão, significa um nível de qualidade de um processo ou de um sistema que seja adequado a um determinado propósito. Então, unir padrão de qualidade ambiental significa a gente estar fixando um conjunto de normas e de padrões pré-estabelecidos com vistas a manter esse meio ambiente ecologicamente equilibrado, ou seja, manter um nível de qualidade ambiental. E isso vai ter como objetivo a harmonização das ações humanas com as condições físicas, químicas e biológicas e culturais e outros fatores associados ao meio ambiente. Então, dessa forma, vai ser de responsabilidade do poder público estabelecer quais são as normas legais, quais são os padrões, fixando esses limites de poluentes que podem ser lançados no meio sem causar prejuízos à nossa saúde e nem ao meio ambiente. E aí vão ser estabelecidos, a fixação de alguns padrões. São os padrões de qualidade, que vão determinar quais são os níveis totais de um determinado poluente no meio, os padrões de emissão, que vão indicar os níveis individuais que o determinado agente impactante pode lançar no meio, e o nível de padrão tecnológico associado ao uso da melhor tecnologia disponível. Que exemplo vocês conseguem pensar em relação à fixação desses padrões de qualidade, de emissão e tecnológico? A partir do que vocês já estudaram em aulas anteriores, se vocês já souberem algum exemplo, coloca aí nos comentários desse vídeo. Iniciando aqui como exemplo do padrão de qualidade da água, esse padrão está relacionado a quais são os teores máximos de impurezas que são permitidos na água, estabelecidos em função dos seus usos. Em termos práticos, a gente vai ter 3 padrões já pré-estabelecidos de interesse na área de gestão ambiental associado a essa qualidade da água, que são os padrões de qualidade do corpo receptor, o padrão de lançamento no corpo receptor e o padrão de qualidade para determinado uso imediato, como, por exemplo, o padrão de potabilidade, o padrão de balneabilidade, o padrão de irrigação. O que isso significa? O padrão de qualidade do corpo receptor está associado a qual é a qualidade que o corpo receptor deve ter para determinado uso. O padrão de lançamento no corpo receptor, atenção aqui para a preposição, que é no em algum canto, está associado a qual vai ser o padrão de lançamento de algum efluente, por exemplo, que aquele corpo receptor pode receber. Então, eu vou adequar o lançamento de algum efluente para as características que o corpo receptor pode receber. E o padrão de qualidade para uso imediato está associado com a própria utilização direta da água, também para determinado uso, seja para recreação, para banho, no caso da balneabilidade, ou para potabilidade, no caso de consumo humano direto, de irrigação, para irrigação de algumas culturas, está associado a esse determinado uso. Vamos ver aqui um pouco mais sobre esses padrões de qualidade do corpo receptor, de lançamento e também de uso direto, de uso imediato. Nesse primeiro caso, do padrão de qualidade do corpo receptor, ele está associado ao enquadramento das classes de água. Então, os padrões de qualidade do corpo receptor vão estar associados com o estabelecimento de critérios ou de condições a serem atendidas pelos corpos d'água em função dos seus usos, como eu já tinha adiantado para vocês. Então, para cada nível de qualidade ou de classificação, são definidos os parâmetros, os requisitos das características físicas, químicas e biológicas da água que devem ser observados. Esse padrão de qualidade com relação ao enquadramento baseado nos usos está disposto na resolução do CONAMA, de número 357 de 2005, e ela estabelece tanto os padrões de qualidade do corpo receptor, como também classifica as águas de acordo com seus usos predominantes. Então, baseado nessa resolução, na 357, a nível federal, aqui no Brasil é adotado o enquadramento por classes de qualidade. E esse sistema faz com que os padrões de qualidade estabelecidos para cada classe seja formado pelos padrões mais restritivos de cada uso que está contemplado naquela classe. Vou exemplificar para vocês, no próximo slide, um pouco melhor sobre essa questão. Mas adiantando aqui antes, essa resolução 357, ela também divide a classificação da qualidade da água para as águas doces, águas salinas e águas salobras.
E essa divisão entre água doce, salobra e água salina está associada ao grau de salinidade da água. Portanto, uma água salgada vai ser considerada quando ela tiver uma salinidade igual ou superior a 30%, que representa, na prática, 97,5% da água total que está presente no planeta Terra é essa água salgada, a água dos oceanos, a água dos nossos mares. A água salobra, ela tem uma salinidade entre 0,5% e 30,5%. É a água encontrada, por exemplo, nos mangues, que está ali naquela mistura da água salgada, do mar, com a água dos rios, a água doce dos rios. Forma ali uma água salobra com essa salinidade entre 0,5% e 30,5%. Já a água doce, ela é considerada doce quando tem a salinidade inferior ou igual a 0,5%. É a água utilizada nas nossas atividades diárias. Cada um desse tipo de água, seja água doce, água salobra ou água salgada, vai ter um padrão de qualidade. E esse padrão de qualidade deve ser mantido em determinado corpo d'água, se ele for salobro ou for salino ou for água doce. Então, como eu falei para vocês, o enquadramento está associado ao uso da água. Então, a gente vai ter lá na resolução 357 essa divisão de enquadramento em 5 classes da água doce, tá? Aqui para a água doce, no caso. A classe especial, a classe 1, 2, 3 e 4. Cada uma dessas classes estão associadas aos usos. Então, aqui, para o uso de preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas, é necessário ter uma água classificada como especial. Então, vai ter alguns parâmetros físicos, químicos e biológicos que vão determinar qual é a qualidade da água para ser considerada de classe especial. Da mesma forma, no caso de proteção das comunidades aquáticas, é necessário ter aqui um rio, um corpo d'água de classe 1. No caso de abastecimento para consumo humano, a gente pode ter um manancial, um corpo hídrico de até classificação 3. No entanto, para utilizar essa água do corpo d'água de classe 3 para abastecimento humano, eu preciso fazer com que a água passe pelo tratamento convencional ou avançado. No caso da água de classe 2, é necessário que a água passe pelo processo de tratamento convencional da água para poder ser utilizada para consumo humano. Para a classe 1, utilizando tratamento simplificado, e se for um manancial classificado como especial, apenas a desinfecção é suficiente para utilizar essa água para abastecimento humano direto. Para irrigação, por exemplo, dependendo de qual for a cultura, hortaliças consumidas cruas ou então frutas, elas precisam ser irrigadas com rio, com a água de classificação 1. E se for para culturas arbóreas ou forrageiras, por exemplo, eu posso fazer irrigação utilizando uma água de classe 3. No caso, por exemplo, de navegação ou de harmonia paisagística, não é necessário ter uma água de tão boa qualidade assim. Então, a classificação 4 aqui estabelece que essa água pode ser utilizada para esses usos, de navegação ou de harmonia paisagística. Então, é importante ressaltar aqui o seguinte: se perguntarem a vocês a partir de agora, essa água é de boa qualidade? Vocês vão responder, depende, Depende de qual é o uso que é dado para essa água. A água utilizada para navegação deve ter uma característica de qualidade diferente da água utilizada para recreação de contato primário, por exemplo, ou de abastecimento humano direto. Então, dependendo do uso, eu vou ter uma necessidade de qualidade de água diferente associada a cada tipo de uso. E o que diferencia também essas classificações são os parâmetros físicos, químicos e biológicos de cada uma dessas classes. Parâmetros, por exemplo, de DBO, oxigênio dissolvido, turbidez e outros parâmetros físicos, químicos e biológicos são mais restritivos. Comparando aqui a classe 1 com a classe 3. Então, para DBO, eu preciso ter uma DBO menor ou igual a 3 mg de oxigênio por litro para a classificação 1. Já na classificação 3, eu posso ter uma DBO no corpo d'água de até 10 mg de oxigênio por litro. No caso da turbidez, classificação 1, ela precisa ser menor ou igual a 40 unidades de turbidez. Já na classificação 2, pode-se encontrar uma turbidez de até 100 unidades de turbidez, bem como na classificação 3 também da mesma forma. Eu vou colocar para vocês lá na turma virtual, mas vocês também podem baixar aí da internet já esse padrão de qualidade da classificação dos corpos d'água, a resolução 357/2005, e vocês verão lá todo o detalhamento de cada uma das classes e também se for água doce, água salina ou água salobra, que é estabelecido
pela resolução que deve ser obedecido para determinado uso. Sendo que muitas vezes esses corpos hídricos não são enquadrados, tá? Então, quando não houver esse enquadramento pelo poder público, pelo órgão gestor, municipal, ou estadual ou federal, esses corpos hídricos vão ser automaticamente classificados em classe 2. Porque, considerando, por exemplo, o consumo humano potável direto, a classificação 2 estabelece que a água ela pode ser utilizada para esse uso depois de passar pelo processo de tratamento convencional. Significa que eu estou retirando do manancial uma água com determinados padrões de qualidade e essa água vai ser tratada, modificada a sua qualidade para ser utilizada para consumo de abastecimento humano direto. Então, na classe 2, a gente vai ter, né, como classificação, por exemplo, a DBO de até 5 mg de oxigênio por litro, turbidez de até 100 unidades de turbidez, a cor verdadeira de até 75 mg de platina por litro, oxigênio dissolvido em qualquer amostra não deve ser inferior a 5 mg de oxigênio. A clorofila A, associada à presença de algas, deve estar numa concentração de até 30 microgramas por litro. Então, são alguns exemplos desses padrões físicos, químicos e biológicos que a água deve apresentar para ser classificada como classe 2. O outro padrão de qualidade da água utilizado bastante na gestão ambiental é o padrão de lançamento de efluentes. Está em outra resolução do CONAMA, no caso a 430 de 2011, e dentro dessa resolução estão dispostos quais são os parâmetros de lançamento permitidos com e sem sistema de esgotamento sanitário. Então, na resolução 430 de 2011, vai estar dizendo quais são os parâmetros físicos, químicos e biológicos que o efluente deve apresentar para ter sua disposição final. Isso tanto para efluentes que já passaram pelo processo de tratamento prévio, como também para os efluentes que não passaram por um sistema de tratamento anterior. E essa resolução do padrão de lançamento de efluentes também traz quais são os padrões de lançamento tanto para a disposição do efluente diretamente no solo, como também para a disposição em algum corpo hídrico. Então, imagine que os padrões de lançamento de efluentes eles devem ser tal que não modifique o padrão de classificação do corpo d'água. Então, o efluente vai ter que se caracterizar, vai ter que se adequar à classificação do corpo d'água que for receber aquele efluente. Tá? Então, integrando essas duas resoluções, a 357 com a 430, seria dessa forma. O padrão de lançamento de efluente de 430 estabelece quais são as condições, as características físicas, químicas e biológicas que o efluente deve ter para ser lançado no corpo aquático de determinada classificação, classe 1, classe 2, classe 3 ou classe 4. O outro padrão de qualidade da água que eu comentei com vocês são aqueles para uso imediato. A gente vai ter o padrão de potabilidade e o padrão de balneabilidade. Primeiro aqui no padrão de potabilidade, ele se refere quais são os parâmetros necessários para utilizar a água para abastecimento humano direto, né, para sua ingestão. Esse padrão de potabilidade, por sua vez, ele é determinado pelo Ministério da Saúde, está presente no anexo 20 da Portaria de Consolidação número 5 do Ministério da Saúde. Era a antiga Portaria 2914, tá? Vocês podem encontrar ainda por aí referências associando o padrão de potabilidade com a Portaria 2914, mas esse padrão de potabilidade da Portaria 2914 foi incorporada à Portaria de Consolidação número 5 e está presente lá no anexo 20 dessa PC número 5. E o outro padrão de qualidade da água para uso imediato é o padrão de balneabilidade. Se refere, portanto, aos parâmetros necessários para o uso da água que não há sua ingestão, no caso, por exemplo, de recreação de contato primário. Nesse caso, a balneabilidade é a resolução do CONAMA 274/2000, que define quais são os parâmetros de balneabilidade para esse uso. Vocês, inclusive, já devem ter visto aqui em Natal ou nas praias aqui da região litorânea do estado, essa plaquinha, né, informando se a água está própria ou imprópria para banho. Ela é instalada através de um projeto de parceria do governo com a universidade, com o IFRN também, que faz a análise da qualidade da água das nossas praias e determina, com base na concentração de coliformes fecais, se a água está própria ou imprópria para banho. Então, no caso de estar imprópria, muitas vezes é porque a praia acabou recebendo algum esgoto misturado na água da chuva, água pluvial. Isso elevou a concentração de coliformes na água, tornando a água, portanto, imprópria para banho, né, para recreação.
Esses boletins de vulnerabilidade, por exemplo, desse programa Água Azul, estão presentes lá no site do IDEM. Eu coloquei aqui para vocês o link, né, e a página. Vocês podem pesquisar também aí no Google, né, Vulnerabilidade Natal 2020, e vocês vão encontrar o link direto aqui para o IDEMA. O último que teve desses boletins foi em março, né, antes da pandemia. Por enquanto está parada essa atividade de análise de qualidade da água das nossas praias. No entanto, nos boletins anteriores, vocês conseguem visualizar e acompanhar como que foi o andamento anterior, né, histórico, da vulnerabilidade das nossas praias aqui do litoral do Rio Grande do Norte. Pessoal, outro padrão que eu trouxe aqui para vocês é o padrão de qualidade do ar. Ele é estabelecido nas resoluções CONAMA 005 de 1989 e 003 de 1990. Nessas resoluções são estabelecidos o Programa Nacional de Controle de Qualidade do Ar, ou seja, o PRONAR, que tem o objetivo de gerenciar o meio ambiente com qualidade, estabelecendo alguns padrões de qualidade do ar. Dentre esses padrões, a gente vai ter os padrões de emissão primário e os padrões de emissão secundários de qualidade do ar. No caso, os padrões primários estão relacionados às concentrações dos poluentes que, uma vez sejam ultrapassados, podem trazer algum prejuízo à saúde da população. Já os padrões secundários de qualidade do ar são as concentrações dos poluentes abaixo da qual se prevê o mínimo efeito adverso ao bem-estar da população, à fauna ou à flora, ou aos materiais, ou então ao meio ambiente em geral. O que isso significa? O padrão primário é um limite mais restritivo, que, uma vez ultrapassado, pode afetar a nossa saúde. Já o padrão secundário, se ele for ultrapassado, ele pode trazer algum mal-estar, né, à população, mas não está necessariamente associado a algum risco à nossa saúde. E também pode prejudicar, né, trazer algum dano à fauna, à flora, aos materiais ou ao meio ambiente em geral. Na resolução 3 de 1990, a gente vai encontrar esses padrões nacionais de qualidade do ar para alguns poluentes, no caso, as partículas totais em suspensão na atmosfera, para a fumaça, as partículas inaláveis, o dióxido de enxofre, o monóxido de carbono, ozônio e também o dióxido de nitrogênio. E desses padrões, a gente vai ter o padrão primário e o padrão secundário, como eu falei para vocês anteriormente. Sendo o padrão primário esse nível máximo tolerado de concentração dos poluentes atmosférico, então é permitido um limite máximo de 150 microgramas por metro quadrado de fumaça, de acordo com essa resolução do CONAMA, e o padrão secundário seria aquele limite que se pretende atingir, né? O limite desejado que se pretende atingir de concentração daquele poluente, ou seja, para a fumaça aqui de até 100 microgramas por metro quadrado. Esse padrão secundário ele pode ser constituído como uma meta a longo prazo. Então, se estabelecer mecanismos para que as indústrias, para as atividades que lançam algum poluente para a atmosfera, vão se adequando com o passar do tempo até conseguir atingir esse padrão secundário de poluição do ar. No entanto, deve-se ressaltar que esse padrão secundário ele não pode ser superior ao padrão primário de qualidade do ar. E além desse padrão que é mostrado na Resolução 3 de 1990, a gente também vai ter outras resoluções com relação à qualidade do ar associada à emissão de poluentes. No caso, a Resolução CONAMA 382 de 2006, ela estabelece quais são os limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos por meio de fontes fixas, e a Resolução 315 de 2002 estabelece esses limites para as emissões veiculares. E no caso, a emissão de ruídos, que também é uma forma de poluição do ar, a gente tem a Resolução CONAMA 272 de 2000, que estabelece quais são os limites máximos de ruído para os veículos nacionais e importados, e a própria Resolução 01 de 1990, todas as resoluções do CONAMA, que estabelece quais são os padrões de emissão de ruídos decorrentes de atividade industrial ou comercial, atividades sociais ou recreativas, incluindo aí também as de propaganda política. Então, aproveitando já essa época que está em campanha eleitoral que a gente está vivendo atualmente, tentem verificar se os seus candidatos estão cumprindo o que está disposto lá na Resolução CONAMA 01 de 1990 em relação ao padrão de ruído para atividade de campanha de propaganda política.